galerinha, beleza? Hoje estamos indo para um passeio na Ilha de Boa Viagem, em Niterói, do outro lado da poça. Quando a gente usa essa expressão do outro lado da poça, é porque a Baía de Guanabara divide essas duas cidades, Niterói e Rio de Janeiro, tá? E na década de 70 foi construída a ponte. Eu sempre conto um pouquinho da história do povo que não conhece, né? O Rio de Janeiro, não convive aqui, e é bom saber um pouquinho de história. Então, aí eu acabo sempre contando um pouco da história do Rio de Janeiro. Então, na década de 70 foi construída a ponte que facilitou em muito passar para o outro lado, né? Então ficou famosa essa expressão, passar para o outro lado da poça, a poça se referindo à Baía de Guanabara, ok? Então estamos indo para lá, hoje é domingo, o tempo está, como vocês estão vendo, nublado. Tá? A Boa Viagem é um bairro considerado um bairro nobre de Niterói, onde nesse bairro tem essa ilha, tá? Nessa ilha tem um pequeno forte construído na década do século 17. Lá eu vou explicar melhor, né? A gente vai explicar melhor. O passeio ele é guiado, tá? É um passeio na ilha, tem uma igreja em cima lá na ilha. Na parte mais alta da ilha tem uma igreja. E aí tem os horários, né? Os horários certos para passeio. Não é só chegar lá e entrar na ilha, não. Você tem que pré-agendar e ver lá no site os horários, né? Tem também uma página no Instagram para conferir os horários, para você não ir e não conseguir entrar lá, tá bom? Então tem essa igreja. Também nesse bairro Boa Viagem também tem o MAC, né? Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro. Também se encontra lá nesse bairro, que é pertinho ali de São Domingos, até uma área considerada nobre. Então, vamos que vamos, galera. Passando a poça. Bem, galera, chegando aqui na praça do pedágio da ponte, tá? Carro 6h20, né? Ou 6h50. Vamos chegando aqui. Hoje tá tranquilo, que é um domingo meio chuvoso, tá tranquilo. Aqui tem um corredor específico para moto. Moto 3 e 10, tá? E carro 6 alguma coisa. É isso aí. Bem, pessoal, aqui na minha frente é a estação, famosa estação ali, o Mercadão, tá? Aqui é a Rua Visconde do Rio Branco. É a rua que vai beirando aqui a estação das barcas de Niterói. Muito bem, estamos aqui bem no centrão de Nikit City. E estamos nos encaminhando para a Ilha de Boa Viagem. Ok? Vamos que vamos. Identificando aí Araribóia, a famosa estátua do indígena Araribóia. Cidade bem bonita, uma boa. Ali a barca chegando. Chegando não, indo. Tá, uma qualidade de vida boa. Aqui o Shopping Plaza, o famoso Shopping Plaza de Niterói. Bom, aqui é a orla.
Orla Niteroense, ponte ali atrás. Vai vendo aí você que estamos em Niterói, você que não conhece o Rio de Janeiro. Que é uma cidade onde tem a UF, né? Universidade Federal Fluminense. É uma cidade universitária. Muitos jovens moram aí para concluir seu curso. E a gente vai beirando aqui a orla para chegar lá em Boa Viagem. Muito bem policiada a cidade. É uma cidade realmente muito boa de se morar. Qualidade de vida muito boa. Opa! Aí, ó, mais um forte aí, mais uma área militar. Aqui é Gragoatá. Vamos beirando aqui, chegar ali, ó. Dá pra ver Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro, veja o Rio de Janeiro. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, tudo aí. Toda a orla do Rio de Janeiro que dá pra ver de frente aqui num ângulo diferenciado. Ali, pessoal, tá vendo? A ponte que liga a ilha. Lá em cima tem uma igreja, aquela parte ali é um forte bem pequenininho. É aqui essa belezura aqui, Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, Cristo, toda a zona sul do Rio de Janeiro aí. Tá? A ponte lá pra trás. Aeroporto ali. Tá? Dá pra ver tudo bonito aí. Aqui é a entrada, a boca da Baía de Guanabara, né? Aqui o Forte de Niterói, o Forte de Copacabana, tudo por ali, o Forte do Leme. Muito bem, e a gente vai visitar essa ilha aí. Aí, pessoal, aqui é a ponte que liga a ilha. Ilha de Boa Viagem. Então vamos lá, ver os horários aí da entrada. Tem horários certos para a entrada. Consulte os horários. Dê uma olhada no Instagram, os horários de atendimento ao público, tá? Então, ó, a pontezinha legal aqui. Boa Viagem, aqui é o bairro de Boa Viagem, olha só prédio chique aí, bonito em Niterói, o MAC ali, muito bom, uma área nobre de Niterói. E aí vai atravessar essa ponte, subir essa escadaria aí da Penha aí, e lá em cima tem uma igreja, uns troços aí pra gente ver. Vamos indo. No caminho a gente encontra natureza. Esse aguizinho aqui, ó. Ali. Vocês estão conseguindo ver. Ele vem aqui. Pegar, ó. Vem aqui pegar um lanche com a galera. E aí? Subida é boa. Um fortinho para a defesa da Baía de Guanabara, para auxiliar a fortaleza do Forte de Gragoatá aqui do lado. E eu espero muito que a chuva não engrosse, porque depois a gente vai acontecer. Sim. Essa aqui é praia? E também aqui teve uma escola de aprendizes da Marinha por um tempo. Também foi usada como sede dos escoteiros até 2020. Hoje em dia eles já ficam por Icaraí.
E também foi usada como preventório. A ilha ela era usada como uma espécie de parada obrigatória para os navegantes. Então, antes de ir mesmo para a cidade, eles paravam aqui, agradeciam pela boa viagem, ou desejavam pela próxima boa viagem que eles teriam. E quem tivesse com alguma doença vindo do mar, eles deixavam aqui numa espécie de quarentena até ir para a cidade. Então era uma forma também de prevenir que doenças de fora chegassem na cidade. Nosso próximo ponto de parada é logo ali, no Recanto do Pau-Brasil. A gente teve 3 pontes ao longo da história da ilha. A primeira era de madeira, por volta de 1930, e ela ia até metade da praia e ela era muito mais baixa do que a ponte que a gente tem hoje. Essa ponte já é a terceira ponte, e a última reforma dela foi em 2016, com o aniversário do MAC, de 20 anos, que o MAC é de 1996. Com o aniversário do MAC, eles recortaram vários MACs no parapeito da ponte. Então é por isso esses recortes que tem em todo o parapeito da ponte, são vários museus do MAC na ponte. Com a chegada dos escoteiros na ilha, eles fizeram um processo de revegetação na ilha. Porque, como eu disse, era usada para viagem militar também, então os militares, para defender a Bahia, tinha que ter a vista limpa. Né? Então a vegetação era muito mais baixa, era costeira a vegetação. E com os escoteiros aqui, eles plantaram mudas de Mata Atlântica pela ilha. E a natureza também foi fazendo seu papel ao longo do tempo. E uma das mudas significativas que eles plantaram é de pau-brasil, que é essa que a gente tem aqui. Não é a mesma da época que eles plantaram, mas é uma muda de pau-brasil. Ela tá bem pequenininha ainda, então caso vocês queiram ver pau-brasil no tamanho adulto, no Horto do Fonseca tem 3, lá no Fonseca. A nossa próxima parada é o Museu da Ilha. Lá eu dou uma breve explicação e deixo vocês uns 5, 10 minutos para tirar foto, no banheiro, beber água. Se vocês ficarem à vontade, e depois eu chamo pra gente seguir pra igreja, tá bom? Muda aí de pau-brasil, cercado. Eu quero. Já tô cercado. Aqui dá foto. Olha esse negócio aí. Entrando aqui a igreja. Falta da igreja. Aquela parte embaixo da igreja. Agora estamos subindo aí. Vamos sair. Por aqui descendo sério dos escoteiros do tempo, a gente tem muitos artefatos aqui dos escoteiros do Museu da Ilha. E esse daqui é o Baden Powell, foi ele quem fundou o escotismo pelo mundo. E aqui a gente tem uma foto de uma embarcação escoteira de 1937. E seguindo aqui. Foi ele responsável por trazer o escotismo para a cidade de Niterói. E é o nome dele que está para a avenida que a gente está, Benjamin Sodré. Aqui a gente tem Benjamin Sodré, ele que trouxe o escotismo para o Brasil. Ele costumava ficar na igreja, mas como aqui foi transformado no Museu da Ilha, ele foi mantido para cá. Mas a igreja ainda tem o formato do portal onde ele ficava. Aqui a gente também tem 3 bolas de canhão. Vou tirar, da suando. ilha, que são da Revolta da Armada. Aqui era uma sede dos escoteiros, né? E muito bem, vamos ver o que ela está falando aqui. Muito bem cuidado aqui, o museu, virou um museu, né? A gente está no que seria esse prédio aqui, mas ele foi praticamente todo destruído. As ruínas dele hoje em dia vão até os primeiros degraus da escada da igreja. A gente tem aqui a nossa primeira ponte de madeira de 1830, como vocês podem ver. Ela era muito mais baixa e até metade da praia. Então, quando a maré estava alta, o meio de acesso pela ilha era pelos cais que ficam aos redores. Tem esse daqui do lado direito, tem outro do lado esquerdo. Hoje em dia já ficam os marisqueiros nessa parte aqui da praia. Então, passando aqui pelo portal, eu não sei se vocês perceberam quando a gente subia, mas tem algumas escadinhas que dão assim para o meio do nada. Elas iam
até essas casinhas que eram usadas como preventório para o pessoal que chegava de viagem ficar em quarentena, caso tivesse alguma doença. Aqui seria o prédio de Escola de Aprendizes da Marinha, que ficou por aqui por um tempo, mas por ser aqui na igreja, perto da igreja, que é um dos pontos mais altos da ilha, era muito mais fácil de ser atacado pelos inimigos. Então muita coisa mesmo se perdeu, principalmente essas casinhas aqui que eram de madeira, foram pontos muito fáceis assim de ser construídos. A vegetação também era muito mais baixa, como vocês podem ver, não tem muita coisa assim tampando nossa visão. E muita coisa assim da ilha se perdeu e a gente não pode datar com muita certeza de quando ou quando foi, quem fez. Mas a gente situa que essa foto seja do século XVIII, século XIX, porque o Cristo não estava corcovado aqui, tá bom? Banheiros masculinos aqui na minha direita, banheiros femininos no meio, tem mais banheiros e bebedouro dessa escadinha aqui do lado e já deixo com vocês para a gente continuar a visita até aqui, tá bom? Sem Cristo. Que a guia falou que esse aqui eram ruínas do antigo castelo que existia aqui em cima. A parte mais alta da ilha, que é a igreja. Pode datar com certeza, mas essa placa da igreja nos ajuda a saber quando ela foi construída, porque essa placa diz quando foi construída, em 1734, quem foi o engenheiro, o Dom Amaro da Silva, quem foi o padre da época, o DJ de Farias, e os 673 devotos, obviamente não contando as mãos escravizadas que foram usadas para construir essa igreja. Vamos entrando, porque daí lá eu já dou uma explicação melhor, vocês conseguem ainda ver. Então já foi bombardeado, saqueado e incendiado essa igreja. Por isso teve várias obras aqui, várias reformas, reconstrução dela. E as imagens que existem são todas doadas de paróquias vizinhas para fazer a igreja católica efetiva que foi demais. Eu gosto de explicar também por que a gente tem a imagem de Joana d'Arc bem aqui na minha esquerda, porque não é tão comum a igreja católica. E era porque a filha do Benjamin Sodré, a Maria Pérola, ela era muito devota de Joana d'Arc e ela quem cuidava das missas aqui da igreja na época que ela estava viva. E ela até entoava o cântico de Joana d'Arc após as missas. Então, quando ela faleceu, ficou aqui uma homenagem para ela, a imagem de Joana d'Arc, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o ditado O Ano do Padre, Outra Missa. Ele surgiu não aqui, mas na Conferência Santa Cruz, mas com um propósito parecido. Aqui do meu lado eu tenho certeiras, que são freixes bem pequenos, que daqui de dentro tem uma visão de 180 graus da Ilha de Guanabara para atirar, mas do lado de fora é um feixe assim, de abertura. Então, quando estivesse sob invasão, os militares que estavam na missa, eles também estavam em serviço. Então eles tinham que ficar de olho no padre, porque o padre tinha visão privilegiada da Ilha de Guanabara. Então, caso tivesse algum ataque, o padre já daria o sinal para os militares já ficarem a postos aqui nas certeiras e também lá embaixo, no fortinho e tudo mais, já estavam preparados para atacar o inimigo. A imagem que a gente tem também aqui no centro, acima de Jesus Cristo, não é de Nossa Senhora da Boa Viagem, embora seja uma igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, a gente não tem imagem dela aqui. A imagem que a gente tem é de Nossa Senhora Auxiliadora. Mas dizem por aí que estão fazendo a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem para ficar aqui na igreja. Aqui do meu lado direito tem mais banheiro e mais bebedouro, caso vocês queiram. E antes de descer para o fortinho, eu tenho que avisar que a descida é mais complicada do que a subida que a gente fez. Então, caso estivesse sentindo alguma dificuldade já na subida que a gente fez, é
Não vá. Seus reparos. De qualquer jeito, se quiser a gente descer, a gente desce, sem problema algum pro Fortinho. Mas, né, tomando cuidado, porque a descida é mais íngreme, os degraus são mais irregulares do que a subida que a gente fez, tá bom? Então já eu chamo você. Mas essa igreja tem missa? Ela... Tem sim, no quarto domingo do mês, às 11 horas da manhã tem missa. Mas eu aviso, a gente costuma avisar para chegar às 10 horas, que é quando o portão da ilha abre, porque aqui na ilha tem capacitação máxima de pessoas aqui em cima. Então pode acontecer da igreja botar e ficar lá embaixo esperando para poder subir na ilha, tá bom? Então, na dúvida, chegue às 10 horas. Visão perfeita, linda, 360 de Niterói, Rio de Janeiro, da Bahia. Ela avisou que a gente vai descer pro Fortinho, pequeno forte, descer pro Fortinho, e que a descida ela é pior do que a subida. Teve uma subida mais ou menos, vamos dizer, não tão fácil nem tão difícil para subir. Você que tem problema no joelho vai ficar meio complicado, mas para descer ela avisou que a descida é mais complicado de ir nesse forte. Qualquer lugar que você olha aqui você vai ter uma visão linda. Dá pra perceber alguns tijolos assim meio que destacados das outras pedras assim no muro. Foram partes que foram atingidas por bolas de canhão, então os militares tiveram que dar o jeito deles com materiais que eles tinham ali na época, que no caso eram tijolos, para manter a parede ainda em pé. Ali ó, ali, vermelho, né? Aqui também já tá diferente, essa parte aqui toda. Ó, ali receberam tiros, foram alvejados, e aí destruiu o muro original e eles consertaram. Porque caso tivesse alguma invenção, o inimigo sentiria dificuldade de cidade com Fortinho, porque não é forte especificamente, é Fortinho. Vem das nomenclaturas militares, porque vem do número de armamentos que é possível ter no lugar. Fortinho é o menor deles, com até 12 números de pontos de canhão, no caso. Forte está ali no meio, com até 20, e Fortaleza para mais 40. Então, todos os armamentos que ficavam aqui foram movidos para a Fortaleza Santa Cruz, e hoje em dia é usado apenas para o turismo mesmo. Tá? Aqui a gente tem uma cela, que eu posso deixar para vocês entrarem, e é uma vista bonita da Baía de Guanabara. Onde olha aqui tem vista bonita. Pessoal, aqui é a cela usada pelos militares. Dá uma olhada. Os bancos aqui e só isso. Achei bem diferente. Aqui é o tamanho dessa lacraia aqui, ó. Lacraia gigantesca ali. Vamos lá que a guia tá me expulsando. Pessoal, o vídeo de hoje foi rápido. Passeio a ilha pequena, tem poucas atrações ali em cima, a igreja, o mini forte. Mas é isso. Fique no canal. Espere a próxima aventura aí do Rafa Motociclismo. E até a próxima.